E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lívia do Colégio Evolução e hoje nós vamos conversar a respeito de alguns fenômenos atmosféricos. Nós já discutimos em sala de aula a intensificação do efeito estufa e agora nós vamos falar a respeito da chuva ácida, da inversão térmica e do afinamento da camada de ozônio. Esses três fenômenos, bem como o efeito estufa, eles estão relacionados à poluição de origem antrópica, ou seja, a poluição atmosférica que tem como origem as ações humanas, emissões de gases oriundos de combustíveis de carro, gases oriundos de indústrias, queimadas de florestas e etc. Esses gases eles vão interagir então com a nossa atmosfera. No caso do efeito estufa, que é um fenômeno natural, o problema do aumento de gases é que o efeito estufa ele se intensifica, ou seja, a Terra fica muito mais quente do que ela deveria ficar se o efeito estufa estivesse acontecendo naturalmente. Isso a gente já discutiu em sala de aula. Agora a gente vai falar sobre os outros três. Chuva ácida, então, para começar. O que é a chuva ácida? Chuva ácida é uma alteração do pH da água da chuva. E o que é pH, minha gente? pH é uma escala que mede a acidez, a alcalinidade ou a neutralidade de uma solução. O que significa a palavra pH? A palavra pH significa potencial hidrogeniônico, ou seja, essa escala ela mede a quantidade de íons hidrogênios numa solução. Quanto mais íons de hidrogênio numa solução, maior a acidez dessa solução, ou seja, mais ácido ela é. Quanto menor a concentração de íons de hidrogênio nessa solução, menos ácida ela é. Ela se torna então uma solução mais alcalina. A escala de pH ela é medida de 0 a 14, sendo 0 bem ácido, 7 um pH neutro e 14 muito alcalino. A água da chuva ela tem um pH ligeiramente ácido, 5,6. Isso acontece porque o CO2 ele se liga também com a água, formando um tipo de ácido que é o ácido carbônico. Só que esse tipo de ácido ele não gera grandes preocupações, porque o ácido carbônico ele é muito instável, ele não vai perdurar na atmosfera, ele não vai durar muito tempo, então ele acaba não sendo um dos fatores principais de formação de chuva ácida, tá? Ele é muito instável e ele não vai formar chuva ácida. Os piores gases que se ligam com a água para formar chuva ácida são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, belezinha? O maior problema do CO2 ele está relacionado ao efeito estufa, como a gente já tratou em sala de aula anteriormente, belezinha? Agora, a questão da chuva ácida, ela não está relacionada apenas à formação de ácido carbônico, já que é uma coisa normal e aceitável e não é prejudicial aos seres vivos. O problema é a formação de ácidos derivados de outros poluentes atmosféricos, como os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Esses óxidos eles vão formar ácido nítrico, que é os derivados de nitrogênio, e ácido sulfúrico, que é um ácido forte, derivado dos óxidos de enxofre. E essa chuva ácida, ela vai alterar a composição química dos solos, ela vai alterar a composição química das águas, dos rios e dos lagos. Lembrando que o problema é que a nuvem de chuva ácida, ela não vai ficar só numa região. Vamos supor que uma cidade ela seja muito poluída, emita muitos gases e tenham ali uma ocorrência de muitas nuvens ácidas, vamos dizer assim, nuvens que vai ocorrer a formação de chuva ácida. Agora, essa nuvem ela não fica parada, ela pode ser deslocada, né, graças aos movimentos de massas de ar que ocorrem na atmosfera e se deslocar para regiões onde, por exemplo, não tem emissão de gases poluentes. Por exemplo, uma região ali próxima a uma fazenda, uma região campestre, uma região onde é considerado mais limpo, a chuva ácida pode chegar lá também. E não é só a chuva que é atingida, né, que se torna ácida, que é atingida por esses efeitos nocivos desses poluentes. A neve, as neblinas, elas também, tudo que é água e que está presente na nossa atmosfera pode se ligar com esses poluentes. Quais são os principais efeitos da chuva ácida? Primeiro são os danos materiais, ela pode corroer metais, mármore, concretos, ou seja, construções, estátuas. E a chuva ácida ela não causa só danos materiais, ela também pode causar danos a lavouras,
danos a seres vivos, principalmente as plantas, que são aqueles que não conseguem se locomover, então ficam mais expostos à chuva. Danos no solo, mudando o pH do solo. Lembrando que determinados ecossistemas, eles têm que manter o seu pH do seu solo inalterado. Alguns ecossistemas eles têm um pH de solo mais ácido, por exemplo, o cerrado, mas outros não têm pH ácido e isso pode alterar como as raízes das plantas absorvem os minerais ou então a disponibilidade de nutrientes nesse solo para essas plantas. Quando a chuva ácida afeta uma planta, essa planta ela fica mais exposta a pragas agrícolas que podem atacar essas plantas. E uma das maneiras de se reduzir a chuva ácida é a instalação de filtros para esses tipos de gases, filtros nas chaminés de indústrias. E esses filtros eles vão bloquear, aliás, eles vão diminuir a liberação de gases como os óxidos de enxofre e de nitrogênio. Bom, agora nós vamos falar sobre inversão térmica. Inversão térmica, ele é um fenômeno atmosférico relacionado à emissão de gases poluentes também na atmosfera. A inversão térmica está relacionada à circulação de poluentes na atmosfera. Em dias normais, ocorre circulação dos poluentes, eles se dissipam, eles são produzidos próximos aos solos, próximos às indústrias, emissões de carro, e daí eles vão se espalhando até as camadas mais altas da atmosfera. Isso porque nós temos ar com temperaturas diferentes aqui na nossa região, né? Na nossa camada da troposfera. Mais perto do solo, o ar ele é mais quente. E em altitudes maiores, né, quanto mais alto, mais frio é o ar. E como ocorre a circulação de ar em condições normais? O ar mais frio, né, que está lá em cima nas altitudes maiores, ele acaba descendo por ser mais denso. E o ar mais quente, que é menos denso, ele acaba subindo. O ar mais quente, que está mais próximo do solo, ele também tem mais poluentes, ele acaba, por ser menos denso, ele acaba subindo e carregando os poluentes com ele para as camadas superiores da atmosfera. E aí o ar mais frio, que é mais limpo, menos concentração de poluentes, ele acaba descendo e aí ocorre a circulação de ar. Isso é em condições normais, em dias normais. Agora, o que é a inversão térmica? Quando que acontecem alterações? É quando nós estamos nas estações mais frias, né? Nas estações mais frias, o ar que está em contato com o solo, ele não consegue se esquentar de uma maneira adequada, ele não esquenta. E por ele não esquentar, ele não muda a sua densidade, ele não fica menos denso, ele acaba não subindo para as camadas superiores da atmosfera, ele acaba ficando ao redor do solo, ele acaba ficando em volta das cidades. E esses poluentes não se dissipam, eles acabam formando aquela nuvem de fumaça que fica próxima às indústrias e aos carros e às nossas casas. Então, o ar frio ele fica aprisionado por uma camada de ar quente em cima, inverte, pensa só, numa condição normal seria ar quente, ar frio circulando. Com a inversão térmica, o ar da camada próxima ao solo não se esquenta, então ele fica aqui parado, porque ele é mais denso, ele não sobe, e o ar quente ele fica em cima desse ar frio, não ocorre circulação. O problema da inversão térmica é porque não há espalhamento dos poluentes atmosféricos, então aumenta a incidência de problemas respiratórios pelas pessoas e também pode aumentar uma outra coisa, pode aumentar a transmissão de doenças causadas por micro-organismos que se transmitem através do ar. Essas doenças, como o ar está mais parado, o ar não circula, então aumenta a proliferação de resfriados e gripes, e essa história vocês com certeza já estão sabendo bastante. Uma cidade que sofre muito com o efeito da inversão térmica é São Paulo. Você pode observar quando você viaja para São Paulo e está chegando assim, você consegue até ver a fumaça ao redor dos prédios, o ar não consegue se dissipar. Próximo fenômeno que nós vamos discutir é o afinamento da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela está situada mais ou menos a 25 quilômetros, né, do solo, na nossa atmosfera, e ela é uma camada formada pela substância conhecida como ozônio.
O ozônio ele é muito importante porque ele consegue absorver a radiação nociva que vem dos raios solares e ele protege os seres vivos dos efeitos nocivos dessa radiação, que pode causar câncer e uma série de outras coisas. O ozônio é formado a partir da interação de moléculas de oxigênio com a radiação solar, onde os dois átomos que estão ligados para formar a molécula de oxigênio, eles acabam quebrando e daí se forma uma molécula com 3 oxigênios e daí é um caso de alotropia. É o mesmo elemento químico, mas em quantidades diferentes ele forma uma nova substância química. 2 oxigênios ligados, gás oxigênio. 3 oxigênios ligados, ozônio, uma nova substância química. O ozônio ele é importante, claro, na absorção de radiação negativa dos raios solares, os raios ultravioletas, né? Mas ele é bom a 25 quilômetros daqui, do nosso solo. Aonde ele tá? Ele tá lá na estratosfera. Agora, se o ozônio ele for liberado ou for formado aqui na camada próxima dos seres vivos, a camada que a gente vive, que é chamada de troposfera, o ozônio ele é um poluente atmosférico. O ozônio ele é nocivo, ele é tóxico e ele pode matar seres vivos. Tanto que o ozônio ele é utilizado para esterilizar alguns ambientes, para ficar limpo, para ficar livre de organismos vivos, livre de micro-organismos. E o que foi o afinamento da camada de ozônio? Na década de 80, alguns cientistas eles começaram a fazer um monitoramento da camada de ozônio na região da Antártida. E eles descobriram por fotos de satélite que essa camada estava se afinando. Após alguns anos de pesquisa, eles começaram a descobrir que o grande fator que estava afinando o ozônio era a liberação das substâncias conhecidas como CFCs, os clorofluorcarbonetos. Essas substâncias elas são liberadas em embalagens aerossóis, né, os tais dos sprays, né, spray de desodorante, spray de pintura, e elas também são liberadas em gases de refrigeradores, gases de ar-condicionado, gases de geladeiras. E daí na década de 90 foram feitos vários acordos entre os países tentando eliminar o CFC dessas embalagens e desses gases refrigeradores para substituir por outras substâncias químicas que tivessem a mesma função. E depois que eles começaram a tomar essas atitudes para diminuir o uso de CFCs, foi observado que o afinamento da camada de ozônio ele está regredindo, ou seja, está engrossando novamente a camada de ozônio. Só que esse afinamento ele é a longo prazo. Por quê? Porque o CFC ele demora muito para se dissipar da atmosfera. Uma única molécula de cloro ela pode matar ela pode destruir 100 mil moléculas de ozônio. É um negócio muito absurdo e demora muito tempo para ela se dissipar, para ela sumir da atmosfera. Embora os efeitos do afinamento eles já estejam regredindo, quais seriam as consequências do afinamento da camada de ozônio? Uma maior entrada de radiações ultravioletas que são nocivas aos seres vivos. Essas radiações elas podem representar cânceres de pele, problemas nos olhos, elas também podem aumentar a taxa de mutação de plantas, né? Porque a radiação ela interage com o DNA dos seres vivos e ela causa mutações, ela muda a sequência, né? A sequência das bases nitrogenadas, a sequência dos genes, gerando mutações. E o aumento da incidência da radiação UV ela também pode destruir o plâncton, que são micro-organismos fotossintetizantes, né? Que são a base da cadeia alimentar dos oceanos e também que produzem o nosso querido e amado oxigênio. Lembra, o pulmão do mundo, ele não é a Amazônia, ele não é as plantas, o pulmão do mundo é o oceano. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!